Vamos lá, pessoal. Eu disse para vocês que eu ia resolver 8 questões hoje, mas me deu vontade de resolver mais 2, porque são oportunas, tá certo? São bem... A gente faz o fecho dos vídeos de hoje com mais 2 questões. Vamos lá. Eu terminei o programa anterior falando de risco, de risco. Risco é possibilidade de perigo. Se o risco existe, vamos monitorá-lo, vamos identificá-lo e vamos reagir a ele, tá certo? Não basta detectar o risco, tem que reagir a ele. Então, os instrumentos de monitoração é uma ferramenta gerencial muito importante para você gerenciar os riscos. De posse de tudo isso, vamos resolver a questão 110, né? De posse das explicações, as explicações feitas no vídeo anterior, vamos resolver a questão 110, essa questão 110 lá do CESP, que caiu na prova de analista de controle externo, do TCU. Questão 110, vamos lá. O monitoramento é um instrumento de fiscalização exclusivo da auditoria, cujas finalidades são desenvolver metodologias, corrigir desvios e assegurar os objetivos previstos. Falso, né, pessoal? Espero que monitoramento não é instrumento de fiscalização, é uma ferramenta gerencial. É um instrumento gerencial de gestão de riscos, né? Riscos existem, o que fazer? Gerenciá-los. Então, é uma ferramenta gerencial, não é instrumento de fiscalização. A meu ver, já está errado por aí. Eu não posso dizer que técnicas de monitoramento são exclusivas da auditoria, não. É um instrumento gerencial, tem muito monitoramento em processo de gestão de custos, gerenciamento de custos. Então, não é uma ferramenta exclusiva da auditoria, não. Falsa. Aí, no finalzinho diz assim, cujas finalidades são desenvolver metodologias, corrigir desvios. Corrigir desvios já tem mais a ver até com controle, né? Um controle. Eu já estou vendo outro erro por aqui. E assegurar os objetivos previstos? Não, o monitoramento é o quê? É uma ferramenta gerencial que tem a ver com gestão de riscos e tudo isso tem a ver com governança, né? Falsa essa questão. Na Paula, objetivamente, identifique 2 grandes erros que a invalidam. Primeiro, que não é instrumento de fiscalização, que é uma ferramenta gerencial e não é exclusiva da auditoria. Falsa, né? E vamos resolver agora a nossa última questão de hoje, que caiu uma questão da Carlos Chagas, em um curso que foi realizado por ela em 2007. Bom, os indicadores de gestão do Sistema de Controle Interno da União são informações obtidas com a aplicação de fórmulas que fornecem indícios de eficiência, eficácia, legalidade e economicidade, de como são conduzidas as operações. A eficácia pode ser definida como... Bom, pessoal, em vídeos não gravados hoje, em vídeos anteriores, eu mostrei para vocês a diferença de eficiência e eficácia. O que é ser eficaz? Resolver o problema. O que é ser eficiente? Ser eficiente é analisar a melhor relação custo-benefício. Eficiência tem a ver com o quê? Com aspectos qualitativos, com exame de relação custo-benefício. Tem a ver com meios, eficiência. O que é ser eficaz? Resolver o problema. Às vezes você é eficiente, mas não é eficaz. Às vezes você é eficaz, resolve o problema a um custo enorme. Você é eficaz e não é eficiente. E o que é efetividade? O que é ser efetivo? É ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Então, o que é ser eficaz? Resolver o problema. O que é ser eficiente? Analisar os meios, né? Tem a ver com o exame de meios, tem a ver com relação custo-benefício. O que é efetividade? Resolver o problema ao menor custo possível. Então, vamos nós. Ana Paula, quer dizer que aquele princípio constitucional da eficiência, eu poderia resumi-lo da seguinte forma. O que é ser eficiente? É fazer cada vez mais e melhor com cada vez menos. É ser econômico. O princípio da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição, tem a ver com a noção de economicidade. O que é ser eficiente? Segundo o artigo 37 da Constituição, é fazer cada vez mais e melhor com cada vez menos. Ou seja, a noção de eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição, pressupõe a ideia de economicidade. Ou seja, relação custo-benefício, né? Então, vamos nós. Essa questão
pergunta, né, diz assim, a eficácia pode ser definida como? Então, a gente vai atrás, a gente sabe o que é ser eficaz? Atingir o objetivo, atingir a meta, resolver o problema. Então, vamos atrás de alguma assertiva que diga isso. Letra A. Será que a eficácia pode ser definida como a capacidade de registrar, fornecer e manter adequadamente os dados, informações e a memória de cálculo utilizados na geração dos próprios indicadores? Será que a eficácia tem a ver com um fim em si mesmo? Não. O que é ser eficaz? Resolver o problema. A letra A diz isso? Não. Então ela é falsa. Para frente. B. Será se a eficácia é a aderência dos atos e fatos de gestão praticados aos normativos legais e técnicos que os regem? Aqui está mais para auditoria de conformidade. Falsa, letra B. O que é ser eficaz? Resolver o problema. Eu acho que vocês estão sacando que nessa disciplina de auditoria governamental é muito papo envolvido. Muito papo. Se você souber exatamente o que diz o que, acerta a questão. Não tem grandes erros aqui, não. O que é ser eficaz? Atingir o objetivo, atingir a meta, resolver o problema. C. Será se a eficácia é a variação positiva da relação custo-benefício, na qual busca-se a otimização dos resultados com a escolha dos menores custos em relação aos maiores benefícios? Falsa, que está mais para a ideia de eficiência. O que é ser eficaz? Será se é o que está dito na letra D? Será se a eficácia é o grau de cumprimento das metas fixadas para um determinado objeto de uma ação em relação ao previsto em determinado período? Verdadeira, letra D. Vamos deixá-la guardada. Se não tiver outra, vai essa mesma. Letra E. Será se a eficácia é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta frente aos padrões estabelecidos? Não, isso aqui já é a própria análise gerencial, análise de eficiência e eficácia. Não, não é o que nos interessa, não. O que é ser eficaz? É o que está dito na letra D. O que é a eficácia? É o grau de cumprimento das metas fixadas para determinado objeto de uma ação em relação ao previsto em determinado período. Eficácia tem a ver com o quê? Cumprimento de metas. Aí ele está dizendo bem direitinho, é o grau de cumprimento de metas fixadas. Aí você analisa o que cumpriu e compara com o que foi previsto, né? Perfeito essa letra E. Para a gente fotografar o verdadeiro, eu vou ler o cabeçalho e vou direto para a letra D de dado, que é o gabarito. Os indicadores de gestão do Sistema de Controle Interno da União são informações obtidas com a aplicação de fórmulas que fornecem indícios de eficiência, eficácia, legalidade e economicidade de como são conduzidas as operações. A eficácia pode ser definida como o grau de cumprimento das metas fixadas para determinado objeto de uma ação em relação ao previsto em determinado período. Determinado período, vamos ver se as metas foram atingidas comparativamente ao que foi previsto. Pessoal, encerramos por hoje a gravação desses programas, tá certo? Em fevereiro a gente volta a gravar, tá certo? Muito boa sorte, estudem e até lá. Beijão, tchau.